Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui juntos para falar um pouco de varejo, falar um pouco de educação, falar um pouco de desenvolvimento de negócios, né? Sejam bem-vindos ao nosso webinar e hoje com um tópico que está mexendo com todo o varejo. Nós estamos falando de vendas, do físico ao digital. Como que é essa transformação? Para fazer a abertura, antes até de apresentar os nossos convidados, a gente pediu a opinião de alguns executivos de varejo que estão passando por essa transformação. E eu queria convidá-los então para ver a opinião de alguns desses executivos. Primeiro eu queria compartilhar com vocês a opinião do Marcos Camargo, que é diretor comercial da Lojas MM, tá? Uma rede do Paraná com mais de 200 lojas, que de repente se viu com as lojas fechadas e os vendedores tiveram que caminhar do físico ao digital. Vamos ver o que ele fala sobre essa transformação. Pessoal, mais do que nunca, essa revolução silenciosa da transformação digital, agora ela veio para ficar. E aqueles que mais rápido se adaptaram, aqueles que mais rápido já imigraram para esse mundo, os imigrantes digitais, que já têm os nativos digitais, que nasceram com o celular na mão, com rede social, mas para aquele que ainda não, mais do que nunca é momento de se renovar, gente. Nós precisamos ajudar os nossos clientes a decidir como comprar e onde comprar e por que comprar com você. Ele tem que ter um motivo, um propósito para ele poder comprar com você. Você vai solucionar o problema dele. A distância vai demonstrar e diferenciar. A distância vai prospectar e quando ele precisar você vai estar ali, seja no WhatsApp, seja nas mídias sociais. Você agora precisa aprender a ser um influencer. É isso aí, não é só os famosos não. Cada vendedor vai ter que ser influencer da sua marca, do seu produto e da sua loja. É isso. Vamos guardar uma palavrinha de cada um, ser um influencer da sua loja. A gente vai falar um bocado sobre isso. Mas a gente foi ouvir também o Rildo Reis, que é o diretor comercial das lojas Novo Mundo, lá em Goiânia, Maranhão, no estado de Goiás e Maranhão, que também tem um excelente trabalho e que de repente se viu impedido de fazer um trabalho da forma tradicional, fecha-se as lojas e o que fazer? O Rildo está conseguindo um grande resultado trabalhando a sua equipe como vendedores do físico para o digital. Vamos ouvir o Rildo, ver o que ele fala do assunto, para introduzir bem aí o conceito. E aí galera, tudo bem? Nesse momento agora que nós estamos passando nessa fase onde é necessário distanciamento, nós temos ferramentas maravilhosas que os nossos vendedores podem se aproximar dos nossos clientes. Essas são as redes sociais, nós temos toda aí essas redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn e também o WhatsApp. É uma forma de aproximar o seu vendedor do seu cliente. É importante, eu tenho a certeza que é uma belíssima ferramenta que você pode utilizar. Implementamos e está funcionando. Estamos conseguindo aí reduzir o impacto que nós temos desse distanciamento social. Vale a pena, pode testar que funciona. Valeu, galera! Bom, nós já temos depoimento aí de 2 grandes executivos de varejo, mas ainda tem uma outra grande rede que também está passando pela mesma transformação. Vamos ver como que a Zema, que hoje tem mais de 400 lojas em 6 estados diferentes, como que ela está se posicionando, qual é a posição, qual é a opinião do Alisson Veloso, que é o gerente geral de vendas da Zema. Vamos ver o que ele fala a respeito desse tema. Olá pessoal, tudo bem? Bom, quanta mudança, hein? Quanta coisa nova, né? A partir de agora o varejo vai ter que se reinventar e nós que somos vendedores, todos nós vamos ter que nos reinventar também. Muita coisa nova surgindo aí. E com isso vem a exigência do cliente, né, que cada vez mais é maior. Então como que vai ser esse vendedor aí saindo do físico para o digital? Na verdade nós vamos precisar fazer as duas coisas, né? E para isso nós precisamos nos aproximar mais do nosso cliente. Nós precisamos utilizar mais as ferramentas disponíveis, precisamos utilizar mais os meios de comunicação e são meios de comunicação que os clientes também possam ter acesso. E quem vai ganhar muito com isso é quem conseguir trazer o cliente para essas plataformas, para esses meios de comunicação e conseguir chegar num número maior de clientes. E é por esse motivo que nós, vendedores, vamos precisar nos atualizar sempre. Quem tiver atualizado, com toda certeza vai chegar na frente. Um forte abraço a todos.
Olha, 3 grandes executivos com a mesma preocupação, do físico para o digital. Mas não para aí, mais uma opinião que para a gente é muito importante, que é a Débora Prudêncio, que é uma jornalista empresarial do Grupo Gazin, que também faz um belo trabalho nesse sentido, tem uma opinião muito bem informada sobre esse influencer. Vamos ouvir a Débora. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Prudêncio, eu sou jornalista empresarial, também uma estudiosa sobre o comportamento deste novo consumidor. Um novo cenário surgindo, enfim, a era digital chegou. Ela já era aguardada, não é mesmo? Do físico ao digital. O nosso consumidor começando a sua jornada sendo atraído pela tela dos dispositivos móveis, celular, tablets, notebooks, computadores, e criando uma expectativa enorme para a loja física. É lá que ele vai encerrar a sua jornada. O nosso desafio é se reinventar em todos os sentidos. Desconstrução para construir um novo ambiente, girando em torno de 2 palavras essenciais: sentido e propósito. Estamos juntos na era digital. Bom, deu para perceber que nós temos muito assunto para falar hoje a respeito desse físico ao digital, aí, né? Do influencer, do propósito, de como a gente faz essa jornada do consumidor. Mas para falar sobre isso, a gente tinha que trazer também pessoas que conhecem muito do assunto. Então está com a gente hoje para falar sobre esses temas 3 grandes profissionais desse segmento. Primeiro, uma profissional muito ligada a vendas, que é a Dani Monteiro, que hoje é uma consultora ligada a diretora da empresa Bfly, que faz um belo trabalho de suporte aí em todas as áreas de vendas, com vários clientes, inclusive com clientes comuns em relação ao óleo aí, né? Dani, a sua primeira opinião em relação a esse assunto aí, por favor. Como que vai ser esse do físico ao digital? Seja bem-vinda. Boa noite a todos, nesse tema tão importante nos dias de hoje, não é, Wagner? Primeiramente, acho que a gente abraçou esse desafio do físico ao digital, sem deixar de lado as pessoas, né? Esse desafio não isenta as pessoas, o fator humano. É um desafio grande, porque não é só uma adaptação dos nossos vendedores, dos nossos profissionais de vendas. É uma adaptação também do nosso cliente ao digital, né? Muitos dos nossos clientes também não estão totalmente adaptados à compra digital. Então, acho que o grande desafio para nós é instruir, e acho que os nossos vendedores estão fazendo isso muito bem. Acho que a gente vai falar muito disso ao longo da nosso webinar hoje à noite, mas eu acredito que seja um grande desafio para nós hoje, né? Legal, Dani, muito obrigado. A gente precisava, além de alguém que conhece muito de vendas, a gente precisava trazer alguém que conhece muito de marketing digital. E para isso a gente convidou o professor Tiago, que é professor da FGW, é professor da FGV, é professor de outras instituições, mas acima de tudo é um especialista em marketing digital. Vamos lá, Tiago, por favor, me dá a sua opinião. Como que a gente vai transitar desse físico para o digital? Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pelo convite, professor Wagner. Boa noite, Dani. Boa noite, Luiz. Na verdade, eu acho que essa é uma digitalização forçada e é um movimento que, na verdade, a gente já vem observando ao longo dos anos, e acaba que essa digitalização forçada faz com que a gente tenha 2 desafios. A gente tem, de um lado, o consumidor, como a Dani falou, que pode não estar tão preparado assim para o digital, em alguns segmentos. Do outro lado, um consumidor cada vez mais exigente, que se informa por conta própria e muitas vezes sabe mais que um vendedor. E um vendedor que precisa de autoridade, assim como os nossos convidados aí falaram nos seus vídeos de uma forma bem colocada. Eu acho que o grande desafio está entre a gente escolher as ferramentas certas, o discurso correto, para a gente extrair o máximo para continuar vendendo no mundo digital, né? Eu acho que as conversas elas vão continuar existindo, sejam no físico ou sejam no digital. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, obrigado. Bom, e o nosso terceiro convidado, a gente já falou de vendas, a gente falou de marketing digital e a gente precisa falar agora de publicidade. Qual é a linguagem certa, qual é a abordagem correta para que a gente possa trabalhar. Para isso eu convido agora o professor Luiz Bey para dar suas boas-vindas e a primeira opinião, professor, como é essa transição aí do físico para o digital? Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. Acredito que, como já foi citado aqui, é um desafio, né? Estamos vivendo uma situação muito atípica, né? Que muita coisa vai acontecer ainda, né? Mas antes mesmo da crise
do corona, do Covid-19, né? Já estávamos passando por essa transformação. Eu acredito que é um processo natural. Nós temos os números do e-commerce crescem cada vez mais. Os usuários de idades avançadas estão cada vez mais conectados, né? Então, como que o vendedor, principalmente da loja física, consegue ainda, né, manter a relevância em pleno 2020? Isso é uma coisa que a gente fala muito na comunicação, tanto no marketing, como na publicidade em si, nas relações públicas, mas a geração de valor, ela se dá com relacionamento, né? E por mais que você tenha um e-commerce muito bem estruturado, você não consegue gerar o mesmo tipo de experiência do que num atendimento presencial, né? No sentido de calor humano mesmo. Eu acredito que esse é o principal gatilho, vamos dizer assim, que o vendedor precisa utilizar. Você pode sentar no computador e abrir 10 guias do seu navegador do mesmo produto em 10 lojas diferentes. Você gasta menos tempo para fazer isso do que se deslocar até uma loja física. Mas lá, não vão te chamar pelo nome, né? Lá não vão te oferecer um café. Lá não vai ter alguém que sabe o que você gosta, né? Então, o papel do vendedor, na minha opinião, é cada vez mais se tornar um consultor mesmo de vendas, não mais um vendedor. É ele entender as necessidades, né? E poder suprir isso de uma maneira melhor do que qualquer algoritmo aí de e-commerce, né? E isso não é fácil, porque as tecnologias estão ficando cada vez mais avançadas nesse sentido. Sem dúvidas é um desafio, mas que acredito que com muita garra, com muita perseverança, é possível aí trilhar esse caminho. Legal. Bom, acho que a primeira provocação é a seguinte: nós estávamos todos acostumados com lojas físicas, vendedores muito simpáticos, ou não, que sempre nos atendeu no dia a dia, e de repente fecha tudo, e de repente aquele vendedor que usava o WhatsApp, o Facebook como um local de diversão muito mais do que de trabalho, de repente ele é forçado a usar redes sociais como uma ferramenta de trabalho. E aí a primeira pergunta que vem, inclusive é uma pergunta do Divaldo, que está sempre com a gente aqui, é um gerente regional da Zema, qual é o perfil que nós precisamos desenvolver nesse novo vendedor, já que ele não nasceu assim. Como diz o Marcão, ele não é um nativo digital, né? Ele, de repente, eu tenho que ser digital. Que perfil a gente tem que desenvolver? Como que é esse novo vendedor? Como a Dani trabalha mais com vendas, vou começar pela venda. Que vendedor é esse, Dani? Qual é que a gente tem que desenvolver nele? Eu acho que a gente está criando, Wagner, com todo respeito, alguns limites para o profissional de vendas. Se a gente está falando de um profissional de vendas que se importa com o cliente, que ouve a necessidade do cliente, não um tirador de pedido, como a gente tem em alguns locais, né? Aquele cara que se importa de verdade, é a forma de vender que mudou. Então, assim, eu estou percebendo, e eu tenho contatos, assim, eu tenho mais de 135 grupos de WhatsApp, todos com vendedores. Pessoas que têm o carinho pelo cliente, que têm aquela grade de clientes, aqueles contatos, aquela linha de prospecção, que estão fazendo coisas, milagres, assim, de vendas, que aumentou a venda deles, ao invés de ter caído. O que mudou nessa pessoa? Ela intensificou o relacionamento que ela já tinha. Então, assim, será que vai mudar? Ou ela vai dar um passo para trás e vai começar a fazer o princípio número 1 de vender, que é ouvir o cliente. Quando a gente olha o livro, né, de Philip Kotler, que é o papa do marketing, que é o Marketing 4.0, que eu sugiro que todos leiam, ou que ouçam o audiobook disso, já está no mercado há algum tempo. Ele conclui o livro dizendo: ouça a necessidade do seu cliente, seja no digital, seja no presencial. Se a gente não souber ouvir o que o cliente precisa, a gente não tem que entregar. Então, eu acho que o comportamento resgate os comportamentos que já foram trabalhados tanto tempo, tanto pelo RH, quanto por tantas consultorias que já trabalharam esse comportamento de vendas. Então, assim, seu cliente, ele precisa de quê? Ele precisa de um produto? Olha lá no seu site, quantos produtos estão no carrinho abandonado? Por que ele abandonou o carrinho? Né? A gente tem os bots que podem ter trabalhado isso com BI,
mas quantos de nós já pegamos e ligamos para esse cliente? Por que você abandonou o carrinho? Hoje está sendo feito muito disso. E nessa ligação a gente entende a necessidade e está convertendo venda. Isso é se importar, isso é ouvir. Então, vamos resgatar aquele comportamento de venda, perder o medo, é se relacionar e ouvir de fato o que esse cliente precisa e entregar o que ele quer. Legal. Eu acho que uma das coisas é isso. Legal, e se a gente desenvolve esse comportamento, eu tenho uma segunda fase, ou na verdade os comportamentos que já foram trabalhados, mas a gente tem que aflorar alguns desses comportamentos, mas aí a segunda fase, eu acho que o Thiago pode nos ajudar, toda vez que a gente fala em marketing digital, a gente imagina que isso é uma ferramenta só para pessoas extremamente técnicas. Eu consigo pegar esse vendedor que usava isso como diversão e de repente dar conhecimento suficiente para que ele trabalhe isso, Thiago? Qual que é a sua visão sobre isso? É fundamental, na verdade, que esse vendedor ele consiga usar informações normalmente que a gente chama de informações acessíveis por painéis. Um Google Trends, em que você vai lá e vê as tendências do momento, enxerga essas tendências, usa isso como informação para gerar insights para a sua venda. Esse vendedor ele pode usar alguns acessórios aí das ferramentas digitais, como, por exemplo, ferramentas para automatizar alguns processos, porque quando a gente vai para o ponto de vista operacional, operacional de botar isso em prática, a gente tem alguns desafios. O primeiro desafio é que o vendedor ele vai começar uma conversa, e ao contrário do ponto de venda, em que essa conversa dura ali 15 a 30 minutos, 1 hora, quando a gente fala de uma venda complexa como um carro, você começa com pré-atendimento, você tira esse consumidor de uma área e leva ele para uma outra sala reservada, oferece um café, oferece uma água. No WhatsApp, você e mais os 100 grupos da família, os 100 grupos de faculdade, os 100 grupos de futebol, tudo isso está interagindo com ele. Então, ele pode usar também ferramentas básicas, como de agenda eletrônica, para poder fazer um follow-up dessa conversa com esse cliente. O grande segredo vai ser entender que uma conversa digital ela pode durar dias, horas, e esse vendedor vai poder usar ferramentas digitais para ajudar ele a fazer com que esse processo seja mais rápido de ser implementado e que essas ferramentas ajudem ele como um canal de vendas, ajudem ele a automatizar alguns processos e a criar algumas ferramentas de controle para poder operacionalizar. E também a parte estratégica, assim como a gente hoje usa ferramentas simples de serem acessadas, o vendedor tem capacidade de acessar um painel e entender, por exemplo, que nos últimos 7 dias aumentou a procura por determinado tipo de produto ou determinado tipo de consumo. E ele pode acessar tanto a lista de contatos que ele já tem, como prospectar uma nova lista de contatos na internet para fazer mais vendas. Então, acho que desse ponto, na hora de botar o como fazer, o marketing digital pode ajudar ele nesses dois lados, para operacionalizar e para os insights também. Legal. Bom, nós falamos de 2 aspectos, então. Os comportamentos que têm que ser aflorados ou desenvolvidos, conhecer um pouco dessa estratégia de marketing digital, mas é importante ter uma plástica da comunicação, né? A beleza da comunicação ou a imagem correta ou alguns aspectos que aí o professor Luiz Bey pode nos ajudar. A gente consegue desenvolver para esse vendedor, professor, essas características de entender um pouco mais de design, da plástica e da estratégia da comunicação? Nós estamos com um probleminha com o seu áudio aí, professor. Perdão, acho que agora está funcionando, né? Ok. Então, como eu dizia, nós temos uma questão estética que deve ser levada em consideração e é muito importante entender que grande parte da comunicação de uma loja ela é institucionalizada, né? Ela já vem de uma matriz para ser distribuída pelas redes, né? Então, mas como que o vendedor pode, de uma maneira mais pessoal, trabalhar essa parte? E isso, cada empresa vai ter uma norma para isso, mas é óbvio que há uma autonomia do vendedor de poder trabalhar, né, de poder, por exemplo, tirar uma foto do produto para enviar para o cliente, fazer um vídeo, fazer stories, né, e é muito importante você atentar ao formato. Por que eu falo isso? Quando você está fazendo um vídeo para o stories do Instagram, por exemplo, você vai filmar com o celular em pé. Se você for mandar por WhatsApp, para você é melhor filmar com o celular deitado, né? Porque ele vai ter uma taxa uma proporção melhor para ser assistido pelo usuário, né? Então, esses são só alguns exemplos de que
com algumas técnicas, vamos dizer assim, até mesmo da publicidade mesmo, de deixar o produto mais bonito, né? Você vai mandar uma linha branca lá, você vai mandar uma foto de uma geladeira para o cliente, poxa, posiciona direitinho a câmera, vê se não tem como mexer numa iluminação, né? Então, acho que é importante essa questão de você, quando for comunicar ao cliente, manter o mesmo padrão de excelência que você entrega no seu atendimento offline. Né? Claro que você não é publicitário, você não é designer, não é o seu papel compreender profundamente sobre estética, nem correlação de cores e coisas do gênero, mas é importante que você compreenda o mínimo de deixar essa comunicação agradável. Né? Vai enviar um vídeo, vai enviar um áudio, será que o ambiente que você está não possui muito ruído? Será que isso não vai atrapalhar a compreensão dessa mensagem? Então, são algumas coisas básicas e simples, né, mas que fazem toda a diferença para o receptor, ou seja, para quem vai receber aquela comunicação, receber uma comunicação com mais qualidade, né, um pouco mais profissional. Isso, sem dúvida, vai fazer toda a diferença no processo de vendas. Claro que não é só isso, mas é um dos elementos que vai ajudar bastante nisso daí. Legal, então nós reunimos 3 grandes elementos, né? Primeiro, a característica do vendedor, porque nós não estamos falando de um especialista em marketing digital, nós estamos falando de um profissional que trabalha diretamente fazendo ofertas ao cliente, ele tem que conhecer um pouco da técnica e da tecnologia disponível para isso, e tem, claro, que ter uma plástica, uma qualidade visual do que ele faz, para que isso seja atrativo. Ninguém quer comprar uma geladeira num ambiente escuro, que não esteja agradável ou incentivando, na verdade, essa jornada de compra. E aí eu queria resgatar um pouquinho dessa história de jornada de compra, né? Tem uma pesquisa, a gente até publicou isso aí, do E-Commerce Brasil, que fala que até antes da crise, 17% das pessoas compravam pela internet, mas cerca de 50% visitavam a internet e compravam fisicamente na loja. Ou seja, ela ajuda a usar a rede social para tomar essa decisão. Então, a jornada dela começa na internet e termina na loja. Hoje, nós estamos com as lojas fechadas, em alguns casos, mas isso já está retomando. Essa jornada vai ser assim? O cliente vai continuar procurando pela internet para depois ir para a loja física? Ou será que essa crise toda muda o comportamento desse consumidor? O que você acha, Dani? Me dá sua opinião aí. Eu acho que muitas vezes o consumidor, ele olha na internet e muitas vezes ele busca até uma pesquisa de preço. Mas quando ele vai para a loja física, e é o que eu falo muito para os meus vendedores, eu falo meus porque são meus, eu falo como se fossem meus queridos. Quando ele está na tua loja, é tua oportunidade de mostrar por que você existe. É teu amigo que chegou. É aquele relacionamento que vai fazer a diferença. É a oportunidade. Então, o que diferencia a web do vendedor na loja? É aí que está o ponto. O que a internet não te entrega? É onde que vai colocar... Vamos falar de uma geladeira? Qual é a diferença daquela geladeira? Vai caber na tua cozinha? Quais são os diferenciais entre elas? A forma de pagamento parcelada? Os serviços que você pode oferecer, que muitas vezes na internet você não consegue uma explicação, ou o cliente pula aquela etapa. Então, o vendedor está ali para que ele seja realmente o consultor, como foi dito logo no comecinho. Eu não sei se pelo Luiz ou pelo Tiago, mas o que vai te diferenciar da web? É você dar algo a mais para o cliente que a web não te deu. E pode ter certeza que ali, naquele momento, ele vai ver um valor agregado. E o preço que ele viu na web deixa de ser interessante. Ele já viu outro valor. E ali também, o ponto físico, ele vai ficar mais seguro quanto à questão de meios de pagamento e também sobre a entrega. Porque muitas vezes os pontos físicos têm uma entrega mais rápida e um frete mais barato. E quando a gente fala de varejos, como nossos varejos, né, de cidades menores, a gente tem consumidores
e não tem tanto hábito de compra ainda pela web, né? Ele vê, ele pesquisa, mas ele gosta ali do cara a cara. Aí isso por um tempo ainda se sustenta, mas os próximos meses e anos, isso tende a acabar de fato. Quando não acaba, quando ele percebe um valor diferenciado, e não é preço, é valor. Então, Legal. seja pessoas de valor, não pessoas que simplesmente vendem preço. Legal. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Ezra para o professor Tiago me ajudar aí. Vejo os vendedores trabalhando muito com seu WhatsApp particular. Seria importante esse vendedor baixar o WhatsApp Business para ter um atendimento mais profissional nessa ferramenta, ou o uso do particular aproxima mais o cliente ou o vendedor? Qual tecnologia em termos de WhatsApp eu deveria estar usando? Tiago, me ajuda aí. O WhatsApp Business, ele tem alguns recursos que vão ajudar esse vendedor a justamente automatizar esses processos que a gente comentou no início e para ele poder ter escalabilidade. Então, um dos recursos mais simples são da mensagem automática. Um outro desafio, o segundo desafio que esse vendedor vai ter na prática, vai ser justamente a volumetria. Assim como ele vai estimular o contato com muitas pessoas vão começar a retornar o contato. Assim como a Dani e o Luiz comentaram, e os comentários iniciais, a gente tem uma jornada aí, né? Então, esse cliente vai começar a falar com você, pode ficar dias e voltar, por exemplo, domingo à noite. Domingo à noite, eu lembrei da foto da geladeira que o vendedor mandou para mim e quero falar para ele fechar a venda amanhã. E pode ser o momento que você esteja longe do celular, esteja com a sua família, você vai poder, por exemplo, programar um horário de atendimento. Então, você vai receber esse cliente vai receber uma mensagem automática. Olha, estou fora do horário de atendimento, retorno o mais rápido possível, e você vai depois poder gerenciar isso. Vai poder colocar um link para uma rede social sua. É importante lembrar também de uma outra coisa muito legal. Assim como o vendedor tem que ser um influencer ele cria uma comunidade. Um outro recurso muito interessante para quem é vendedor é, por exemplo, criar um grupo no Telegram. Quem tiver acesso ao Telegram, e oferecer um benefício para esse cliente, para quem às vezes já fez pós-venda com você. Olha, eu vou te dar aqui o passo a passo para você montar a cozinha da sua casa gastando R$1.500, por exemplo. Você vai dar segredos, você vai oferecer conteúdo para esse cara. Então, você vai qualificar essa audiência. Então, tanto usando o WhatsApp Business, você pode otimizar essas mensagens, mas fica atento. Você tem outros canais também desse marketing 1 a 1 que você vai poder utilizar também. Legal. Bom, e com relação à utilização dessas ferramentas, Luiz Bey, qual que é a visão? Assim, existe uma ferramenta mais adequada ou é um mix de ferramenta? Como que eu deveria trabalhar, eu como vendedor, querendo encantar o meu cliente? Qual a melhor ferramenta ou como eu trabalho com esse mix de ferramenta? Bom, a melhor ferramenta é a ferramenta onde o seu cliente está, né? Eu acho que, claro, nós temos o WhatsApp que grande parte da população que está conectada utiliza, né? Mas dependendo do segmento, dependendo da região que você está, talvez o Telegram faça mais sentido, né? Talvez seja o Instagram, talvez seja o próprio Facebook. Eu acredito que é muito um trabalho de entender essa audiência, entender onde ela está, porque não adianta eu criar conteúdo no canal errado. Eu acho que isso é um ponto muito relevante. E eu acho que o outro ponto é se adequar ao formato dessa ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço uma postagem, digamos, uma brincadeira no Facebook, falando, olha, se você gostou se você queria essa geladeira, a gente pegou a geladeira como exemplo, né? Se você quisesse ter uma geladeira como essa em casa, dê o amei. Se você já tem, dê o joinha. Se você não gosta dessa marca, dê aquele enfesado e tal. É uma brincadeira que você faz no Facebook, gera engajamento, legal. Mas aí se você pega isso e simplesmente replica para o Instagram, por exemplo, Instagram só tem coraçãozinho, né? Não tem como você ter outro tipo de reação lá dentro. Então, é só um exemplo, né, que eu estou dando de que é necessário você adaptar a linguagem, vamos dizer assim, ao meio. O Twitter, por exemplo, você vai ter uma comunicação totalmente diferente do que pelo Instagram, né? Você tem que entender como aquela plataforma funciona, depois de entender se o seu público está lá, e aí adequar a sua linguagem a ela. Eu acho que esse é um desafio muito grande, porque
elas possuem uma vida própria, cada uma dessas ferramentas, né? A gente conversar no WhatsApp é algo muito mais direto, é algo muito mais pessoal, por mais que seja em um grupo, né? Enquanto no Stories no Instagram você vai alcançar muito mais pessoas, mas de uma maneira muito mais aberta, que talvez elas não tenham, não deem tanta atenção, porque não é uma comunicação totalmente direcionada, né? Então, outra coisa, né, que eu acho que ainda não foi levantado, mas é importante a gente citar, são as questões éticas relacionadas a isso, né? Eu não posso simplesmente pegar números aleatoriamente, criar uma lista ou de transmissão, ou mesmo um grupo no WhatsApp, e sair distribuindo informação. Isso é spam. É a mesma coisa que eu mandar um e-mail indesejado, né? Isso pode, inclusive, ter complicações, né, legais para a empresa, porque o vendedor está falando o nome da empresa, né? Então, ter o aceite também desse público de ele receber a sua comunicação é importante, porque se ele está te seguindo numa rede social é uma coisa, mas a partir do momento que você, né, entra no espaço dele a partir de um Messenger, né, seja o Facebook, seja o próprio WhatsApp, você precisa entender que você pode estar sendo invasivo. Então, é um campo muito delicado que você tem que transitar aí entre ser prestativo e ser invasivo. É uma linha tênue, eu diria, né? De você mostrar que você está à disposição, de você mostrar que você está ali para ajudar, mas de você não se intrometer, né? Ou não passar essa impressão, por assim dizer, para o seu cliente. Legal. Eu acho que tem uma característica importante nisso que o professor bem falou, que primeiro, são várias ferramentas, né? Eu não preciso estar em todas, mas eu também não posso estar em uma só. Eu preciso estar onde o meu cliente está. E saber utilizar de forma correta essas ferramentas é uma outra preocupação. Primeiro, com relação ao spam, né? Não é simplesmente sair mandando mensagem para todo mundo, que não é por isso que eu vou vender mais, mas construir relacionamento. E eu queria pegar um pouquinho dessa história do relacionamento. Uma das coisas que é muito importante nesse processo é a minha carteira de cliente, né? Eu sei que eu quero conquistar mais, mas eu tenho uma carteira. Dani, como eu trato essa carteira no mundo digital? Eu acho que a gente foi brilhante, acho que a colocação do Bey, eu gostei muito, e eu acho que para quem é vendedor e está ouvindo essa live, fica com uma das principais dicas da noite, né? E se você tem essa carteira de cliente, respeite essa carteira desse cliente, sim. Esse cliente seu, ele é um bom pagador ou ele está devendo para a tua loja, né? Então, também tem esse contato. Ele tá você tem uma condição especial de pagamento para ele? Propõe essa condição especial para ele. Seja uma pessoa que soluciona isso para ele. A gente tem varejos que possuem não só o meio de pagamento, que é o cartão de crédito, mas também os carnês, né? E todos os varejos estão propondo uma negociação, caso o cliente esteja nesse atraso. Nessa renegociação, você pode também ver se ele está precisando de alguma outra coisa. Tem outros serviços que podem ser oferecidos também. Você está com algum produto em promoção, se ele é seu cliente, você sabe quais são os produtos de desejo ou de necessidade que ele tinha te dado como dica que ele gostaria no próximo mês, e depois disso tudo que aconteceu, ele acabou não voltando porque a loja estava fechada. Então, eu acredito que se ele é seu cliente de verdade, você deve saber a jornada dele ali com você, ou alguma anotação, seja no computador, seja naquela cadernetinha, na simplicidade que a gente tem as soluções. Então, sim, mande o teu portfólio, a foto do produto. Os grandes varejos ali, ou até os pequenos, estão mandando ali os tabloides digitais. Manda para esse seu cliente as promoções. Se ele não te der um retorno, não insista tanto, né, Bey? Como você disse, eu acho que todo mundo tem um momento que tem que ser respeitado, sim, mas não deixe, né? Seja lembrado. Não deixe a coisa passar para que ele seja esquecido. Faça ser lembrado, sim. Eu acho que isso é bem importante nesse momento. O Carlos Alberto faz uma provocação aqui em relação aos bots, né, aos atendimentos automatizados. E a colocação é exatamente o sentido. Eu, enquanto vendedor,
posso me diferenciar de outros atendimentos tão automatizados? E aí eu queria só lembrar, uma vez o Edmur Sayani, que é um grande parceiro nosso, fez a seguinte pergunta: quem gostaria de ser atendido por um bot? Quem gostaria de ter um atendimento automatizado? Na verdade, ninguém quer isso. A gente quer um atendimento humanizado, a não ser que esse bot seja de excelente qualidade, que consiga realmente me entender. Agora, Tiago, eu como ser humano, usando umas ferramentas dessas, levo algumas vantagens em cima de um bot, de um atendimento automatizado? Essa é a pergunta que eu adoro responder. Nós não combinamos, hein? Eu acho que é fundamental entender o seguinte: um bot nada mais é do que uma URA. Lembra que a gente ligava, aquela coisa antiga de usar o telefone para ligar? A gente ligava, tecle 1 para esse problema, tecle 2 para aquele problema, tecle 3 para aquele problema. Poucos são os bots no mercado que têm uma inteligência artificial treinada a ponto de responder questões complexas. Você que é vendedor, você é capaz de responder questões complexas, mostrar benefícios para o seu cliente e trazer uma venda consultiva. Então, essa é a grande vantagem que você tem em relação ao bot. Você pode usar, por exemplo, recursos de automação, como esse que a gente falou no exemplo anterior, que o professor Bey colocou muito bem, que é você respeitar a privacidade do usuário, mas você automatizar alguns processos para envio de mensagem, para recebimento de mensagem, mas o grande diferencial seu vai ser justamente você dar respostas personalizadas e adequadas ao tempo do seu cliente. Se o cliente visualizar uma resposta de um bot e não voltar mais e perguntar nada, poucos são as soluções de mercado que vão lá depois de um tempo e vão lá cutucar o cara de novo, porque isso tem custo de servidor, isso tem custo de tecnologia, isso tem custo de operação, né? Então, é fundamental você entender que você que é vendedor, a máquina ela vai te ajudar a fazer o processo, mas você vai vender cada vez mais se você conseguir usar a ferramenta como um meio para você chegar lá. Você é o piloto do avião. Se você não estiver dentro do avião, o avião vai cair do mesmo jeito. Olha que legal o que foi dito. Na verdade, você, enquanto vendedor, tem plenas e totais competências para disputar com o bot e sair levando vantagem. Porque você tem a capacidade de interação. É claro que ele faz isso com muito mais gente, mas você faz isso com muito mais qualidade. E as pessoas querem isso. Acho que a resposta foi muito legal. Professor Bey, tem um questionamento aqui sobre o e-mail marketing. E-mail marketing ainda é uma ferramenta de vendas ou deve ser só uma descrição de produtos? Me desculpa, mas eu perdi quem fez a pergunta aqui. Nós estamos com muitas perguntas e eu vou tentar acompanhá-las aqui. Mas, professor, o e-mail marketing ainda é uma ferramenta de vendas ou apenas uma demonstração de produtos? Ok. Bom, pessoa que fez essa pergunta, que nós sabemos o nome, obrigado pela pergunta. O e-mail marketing é interessante enquanto uma ferramenta de construção de relacionamento, né? A gente utiliza muito no marketing de conteúdo. Sem dúvidas, é uma ferramenta que a gente utiliza muito no varejo, né? Os grandes varejistas vendem, só que eles barram num problema que é a qualidade do mailing, o tamanho desse mailing e, obviamente, a legalidade desse mailing, né? Existem algumas diretrizes legais para você poder disparar e-mail marketing, que é o termo técnico é o opt-in, é você ter o aceite desse usuário para receber o e-mail. Eu diria que para o vendedor, né, que eu vejo ele na linha de frente ali, eu não sei, particularmente, eu não sei como o e-mail marketing poderia ser uma ferramenta estratégica nesse sentido, porque ele faz muito sentido enquanto uma ferramenta institucional de comunicação que vai vir do departamento de marketing, que vai ser bem estruturado. O Thiago trabalha com isso, ele entende que você precisa de servidor dedicado para disparo dessas mensagens, né? Você não pode simplesmente pegar um serviço pessoal de e-mail, né? Seja o Outlook, seja o seu Gmail, e disparar para 50, 100 contatos ali. Isso vai direto para a caixa de spam, isso é invasivo, isso, na minha opinião, não vai trazer muito resultado. Então, assim, enquanto uma ferramenta pro vendedor, né, para ele fazer a venda enquanto vendedor, eu não vejo como uma ferramenta muito estratégica. Peço até ajuda aqui aos colegas, a Dani e a Thiago, o que eles pensam sobre isso, vou jogar a bola para eles. Mas agora, enquanto a instituição,
Aí eu acho que é totalmente válido investir e é uma ferramenta que traz muito retorno, a velocidade de ROI é grande e a um baixo custo, diferente de você investir em outras plataformas de publicidade. Mas eu vejo o e-mail marketing como uma ferramenta para a empresa, não para o vendedor. Vocês me corrijam aí, eu quero ouvir a opinião de vocês até sobre esse tema. Ok, vamos lá, Thiago. Eu acho que o que o professor Bey falou foi fantástico, tem toda uma questão operacional que tem que ser tratada para a gente poder, de fato, utilizar essa venda. Eu acho que o grande recado nesse caso, e colaborando com a opinião do professor Bey complementando, é que a gente tem que enxergar que existem dois tipos de vendas. Existe a venda complexa, que é quando você é um vendedor que trabalha com a venda de software, você vende um serviço complexo, você vende um produto de alto valor, e que se você ficar refém somente das ferramentas que a empresa te dá para você chegar numa venda, você vai provavelmente perder tempo. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma empresa que vende software para a área financeira, eu posso entrar no Google Maps e pegar uma lista de empresas que são interessadas nesse produto. Posso tentar entrar em contato com elas, posso tentar uma forma de oferecer conteúdo para esse opt-in, que o professor Bey e a Dani lembraram muito bem, que são muito importantes. Agora, quando a gente fala de um produto de baixa complexidade, como é muitos casos do varejo, eu vejo como uma ferramenta genial de pós-vendas, principalmente da empresa, e para o vendedor ele pode ser um detalhe a mais, que é aquele contato ali do feliz aniversário, olha, vai vir uma nova coleção, vai vir um novo conteúdo, uma pitadinha de personalização, desde que você se sinta seguro para fazer isso. Até porque o conceito é o mesmo, o marketing 1 a 1 ele é o mesmo de 1950 até hoje. Antigamente as pessoas mandavam uma carta para sua casa, depois elas começaram a ligar, depois a ligação ficou chata, aí começamos a receber e-mails, aí depois a gente veio para o WhatsApp, daqui a pouco vai ser outra coisa. Então o conceito do marketing 1 a 1, que é você ter esse relacionamento próximo, que é o fundamental, que o professor Bey pontuou muito bem, e a Dani já tinha falado isso lá na primeira frase dela, que é sobre pessoas. Você tem uma base sua no e-mail, vai fundo, cara, aprende, usa isso. Agora, se não é o caso, tem outros caminhos. Eu acho que para venda complexa é a automação. Para venda simples é a personalização e o encantamento desse cliente. Legal. Bom, um outro ponto que eu agora preciso interromper para falar um pouquinho, agora no dia 27 do mês de março, agora a gente começa um curso de 40 horas de duração que exatamente tem esse tema, vendas, do físico ao digital. O curso vai ser conduzido pelo professor Luiz Bey e qual que é a nossa preocupação? Trazer esse conceito que nós estamos colocando em todos os webinars que nós estamos fazendo, esse conceito de praticidade para dentro da FGW, abrindo o mercado de varejo, onde nós estamos próximos, oferecendo conteúdos como esse aqui. Então, no próximo dia 27, a gente tem o início de um curso desse, a partir de amanhã está sendo divulgado nas redes sociais, e aqueles vendedores que quiserem aprender a utilizar essas ferramentas poderão se inscrever nesse curso. E aí, dentro de um conceito de responsabilidade que a FGW tem com todo esse mercado que nós estamos, e sabemos que é um momento que está acontecendo algumas demissões, algumas restrições aí de acesso ao trabalho, a FGW vai fazer a seguinte condição para esse curso. Todo aluno que se inscrever no curso, tá? É um curso de 40 horas, 4 semanas, todas as semanas com aulas ao vivo como essa que nós estamos fazendo, mas todo aluno que se inscrever no curso poderá indicar um amigo que, por uma fatalidade de tudo que nós estamos vivendo, perdeu o emprego e esse amigo vendedor desempregado fará o curso de graça, ok? Então, nós vamos fazer um curso de capacitação do físico ao digital, mas nós queremos ajudar também aqueles nossos amigos de varejo que perderam por essa condição que nós estamos vivendo, a condição de estar empregado. Então, cada um que se inscrever no curso poderá indicar um amigo que perdeu o emprego para que faça o curso de graça, tá? Essa é a forma que nós encontramos de contribuir com esse mercado para que a gente possa resgatar esses vendedores que, por algum motivo ou por algum momento dessa crise, não permanecerão ativos no seu emprego no dia a dia. Então, a partir do dia 27, amanhã a gente coloca mais informações sobre isso, ok? Tentando resgatar aí, a Glauciene, nesse momento o SMS pode ser útil para o marketing das empresas? Então, vamos retomar aí um pouquinho a questão das técnicas ou das ferramentas. O SMS pode ajudar nesse momento?
Começamos pelo Thiago, pode ser? Toda vez que uma ferramenta ela fica em uso muito tempo e ela para de ser utilizada, quando a gente retoma o uso, ela volta bombando. Alguns anos atrás, SMS foi tão usado que era tão chato igual call center, às vezes ligando para você fazer nativo desnecessário. As ferramentas de delivery elas estão há 1, 2 anos usando com frequência os aplicativos de transporte. Então, ela é uma ferramenta que te dá 2 vantagens. Primeiro, que ela tem um custo baixo. Segundo, que o professor Bey pode colaborar aí, e a Dani com os cases que eles veem também na prática, ela é uma mensagem para você dar uma isca para o consumidor e você pode levar esse consumidor para um outro ambiente, para uma landing page, para uma página de site, para algum lugar complementar em que você vai esquentar ainda mais essa audiência. Então, é válido sim, a gente usa na prática para muitos clientes aqui essa ferramenta, tanto de pré-venda como de pós-venda, e até em alguns casos para recuperação de clientes que estão com problema de endividamento, recuperação aí de orçamento, vamos dizer assim, também é muito válida, né, pessoal? Dani, Bey. Vou deixar o Bey falar sobre isso, que eu tenho uma pergunta aqui que foi feita exclusivamente para a Dani em seguida. Então, vai lá, professor Bey, com relação ao SMS, como que nós podemos trabalhar nesse momento? Qual que é a sua visão? Eu vejo que, acho que esbarra um pouco em partes no que eu comentei sobre o e-mail. Vejo enquanto uma ferramenta mais institucionalizada, mais que precisa vir de uma comunicação organizacional como um todo, mas ela é mais flexível em relação ao e-mail, porque, sim, ela pode ser utilizada, né, porque você já tem o contato dessa pessoa. Eu acredito que, se for possível enviar o WhatsApp, né, é preferível, porque você consegue enviar conteúdo multimídia, né? O suporte tecnológico do SMS ele é muito limitado a caracteres de texto. Então, o máximo que você vai conseguir fazer é, como o professor Thiago falou, enviar um link, alguma coisa assim, né? Ou então uma mensagem falando, olha, me liga, ou, né, posso te ligar, ou qualquer coisa do tipo, mas eu vejo muito em estudos de comportamento de uso que o SMS ele virou uma ferramenta para recuperar senha, né? Porque todo mundo tem um celular, né? Mas acho que as pessoas preferem enviar mensagens umas para as outras por outras plataformas, né? Claro que eu acho que não pode ser descartado, eu acho que é uma ferramenta que é gratuita, né? E ela pode ser utilizada, tem um baixo custo, né? Mas acho que o mobile marketing traz muito resultado, do mesmo sentido que eu falei do e-mail marketing, que ele é feito pela organização, utilizando plataformas mais robustas, né, que possuem aí uma capacidade de entrega maior para ter uma capacidade de conversão em vendas maior. Não quer dizer que não possa ser usado pessoalmente pelo vendedor, né, acho que pode sim, mas acho que se houver espaço, né, para utilizar, por exemplo, o WhatsApp ou o Facebook Messenger, eu daria preferência, porque você pode mandar uma foto, você pode mandar um vídeo, né? Você pode configurar mensagens automáticas, como a gente já falou, do WhatsApp Business e tantas outras funcionalidades aí. Ok. Tem uma visão bem interessante aqui, Dani, que a pergunta é: como trabalhar serviços nesse novo cenário? Acho que aí a Dani tem uma visão bem legal para colaborar com a gente. Nossa, eu estava esperando por essa pergunta, Wagner. Tenho certeza. Gente, acho que o melhor momento de oferecer serviços é agora. A gente tem algumas experiências aí no varejo, não vou abrir números por questões confidenciais, mas tem muita gente online, eu estou acompanhando aqui com o celular baixinho, muita gente querida aqui, minha, amadas, que estão tendo resultados fabulosos. E com venda com muita transparência, que isso é muito importante. Acho que tudo que a gente veio construindo ao longo aí de meses, a gente está conseguindo colher agora. Eu conversei com alguns vendedores essa semana que passou e hoje, inclusive hoje, e uma das preocupações dos clientes de comprar hoje, nessa semana, nesse começo de abril, eu não sei se eu vou ter emprego, eu não sei eu quero comprar, eu estou com limite no meu cartão, mas eu não sei. Os serviços, eles servem para isso, né? Para proteger o cliente, para
para trazer essa tranquilidade. A gente tem a modalidade chamada prestamista. As seguradoras nenhuma se isentaram dessa pandemia, né? Exceto se for declarado nos próximos meses, mas nenhuma seguradora se declarou que não vai indenizar. Todas estão declarando indenizações, porque não tem demissões em massa. Então, por exemplo, se o cliente fizer uma parcelinha hoje no nosso varejo, comprar parcelado, ele pode sim estar protegido em caso de desemprego. Tem um limite lá, sim, cada varejo tem o seu limite. Caso de morte, ele tem lá a cobertura. Seu produto, né, proteger o seu produto. Também tem nossos caminhões, nossos e-books premiados, né, Wagner? Tem uma série de serviços que podem sim acolher o cliente nesse momento de um pouco de receio, um pouco de medo, e que vão trazer mais tranquilidade para você ofertar seu serviço, seu produto, aliás, com um serviço de tranquilidade para ele. E ele pode parcelar isso junto com a compra. E, obviamente, para quem trabalha no varejo, sabe que isso é margem e é o que, gente? Comissão, que vai ajudar você também nessa receita. Que, obviamente, caímos aí 50%, 40%, alguns 80% aí das vendas. Isso vai ajudar você, sim, para sua remuneração no final do mês. E proteger o cliente, que importa isso também para a gente. Legal, muito legal. Na verdade, é um dilema, né? Ficar tentando vender serviço. A gente estava acostumado a fazer isso presencialmente, mas é só mais um paradigma a ser quebrado aí. Com certeza, tem muito espaço para isso e a gente está vendo esses resultados já acontecerem. Tem uma pergunta aqui do Takeshi, que é um outro profissional que acompanha muito de perto tudo que acontece no pequeno, no médio, no grande varejo, mas a ideia é o seguinte: o pequeno empresário pode também construir um relacionamento personalizado? Ou seja, esse pequeno empresário consegue utilizar essas ferramentas ou isso parece coisa de gente grande, de empresas de grande porte? Podemos começar aí com o Thiago? Na verdade, é uma excelente pergunta, porque esse é um grande mito que a gente vê aí no mercado. A maioria dos recursos que a gente tem no marketing digital, se você conhecer cerca de 5% do que uma ferramenta faz, em geral você já consegue fazer 90% do trabalho. Então, eu atendo pequenas empresas também, eu trabalho com varejos de grande, médio e pequeno porte. E muitas vezes o pequeno empresário ele pode usar as ferramentas das formas mais simples e ter resultados sim. A diferença do pequeno varejo para o grande varejo vai muito numa coisa que o professor Bey bateu muito durante o webinar, que é na capacidade de processualização das coisas. Opa, caiu aqui. De processualização das coisas. Né? Basicamente, quando a gente fala do varejo aí do pequeno empresário, ele consegue usar ferramentas em que ele vai usar painéis fáceis, acessos fáceis, e ele vai conseguir sim já operacionalizar e gerar resultados. Tá? Um segredo, uma dica que eu vou dar para quem é pequeno empresário. Se você nessa cidade, você dentro dos limites do que está vigente, você pode fazer um atendimento com horário marcado, é o caso de papelaria, alguns tipos de lojas. O pré-agendamento online vai te ajudar a justamente você ganhar um pouco de respiro nesse momento. E aí entra, por exemplo, a ferramenta digital para te auxiliar nesse momento de entre safra. Então é possível sim, conhecendo poucos recursos, você já consegue fazer 90% do trabalho. Fica tranquilo que dá para ir muito além aí no marketing digital com ferramentas muito simples. Legal, só para corrigir aí, eu falei que o nosso curso começa dia 27 de março, mas ele começa, na verdade, dia 27 de abril, ok? Já me puxaram o olheiro aqui que eu estou dando datas erradas aqui, mas dia 27 de abril, então, o nosso curso de vendas do físico ao digital. Lembrando que você pode indicar um colega seu que perdeu o emprego para que ele faça o curso de graça. Então, para cada inscrição, nós temos mais um aluno que pode fazer o curso de graça, ok? Bom, voltando aqui, uma das perguntas que está sendo muito forte também é: até quando ou como vai ser o comportamento após a crise? Porque até agora a gente está falando muito de marketing digital como se isso fosse uma coisa agora para a crise e que daqui a pouco isso parou, resolveu, volta-se ao normal. O que está se dizendo não existe mais nada normal nessa pós-crise, né? Então,
Como que vai ser o fim da crise em relação a esse do físico ao digital? Será que isso acaba ou será que isso, na verdade, não muda mais? Vamos começar pela Dani? Na minha visão, é um caminho que não tem volta. Eu acho que a gente começou muito bem, numa correria insana, nos adaptamos de uma forma extremamente positiva e a nossa mentalidade mudou. Eu acho que a gente não pode encarar isso como uma coisa negativa, como muitos estão fazendo. Olha para isso tudo e veja quantos anos a gente evoluiu na nossa própria mente. Coisas que a gente possivelmente levaria 5, 10 anos para evoluir em termos de adaptação digital. Tanto nós, vendedores, que somos todos vendedores, é o meu slogan também, mas nosso consumidor, como consumidor também, a gente antecipou tudo isso. Então, acho que o Covid antecipou a era digital para o brasileiro, né? A China já está há muitos anos luz à nossa frente, mas no Brasil isso com certeza demoraria muito mais. Então, eu acho que a gente não pode ter o regresso. Eu acho que sim, a gente volta com as lojas físicas, ela é necessária sim ainda. Eu acredito que diferente, eu acredito que mais forte, eu acredito que mais preparada, mais consultiva. É o que eu desejo de verdade. E que os nossos consultores do nosso varejo tenham entendido que esse recado a gente precisa sim se fortalecer e cuidar do nosso cliente. O nosso cliente sim vai ficar mais exigente. E nós vamos ter que entregar algo diferenciado para ele. Porque senão ele vai para o digital e aí o que todo mundo teme realmente vai acontecer, né? Ok. Vamos lá. Tiago, como que vai ser esse pós-crise, então, em relação a esse do físico para o digital? Eu vou dar um exemplo para a gente começar a minha fala. Quando a gente fala de mobilidade, se a gente pensasse há 5, 10 anos atrás, era impossível. Opa! Vou para a mão aqui porque tá de novo... Cara, eu acho que meu tripé está vivo. Tranquilo, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. De mobilidade urbana há 5, 10 anos atrás, seria inviável a gente falar que as pessoas baixariam um aplicativo e através desse aplicativo elas iriam fazer um pedido de um carro para serem buscadas, para levá-las de um ponto A até um ponto B. E a partir do momento que rola essa transformação digital, que as pessoas veem que elas podem pedir pela internet e chegar na casa delas, vai existir uma mudança de comportamento, mas é fundamental isso que a Dani falou, que é a experiência. O ponto de vendas cada vez mais vai ser um lugar de experiência e o vendedor não pode achar que o digital vai competir com ele. Pelo contrário, ele vai colaborar com uma ferramenta de uso, né? E você, vendedor, vai cada vez mais ser fundamental nessa venda. A gente pode ter os melhores recursos, o professor B falou isso muito bem no início. A gente pode ter todos os recursos do digital de uma forma muito bacana, mas nada barra duas coisas que você, vendedor, pode fazer. Você pode fazer esse cliente ganhar tempo, você pode fazer esse cliente ganhar segurança e você pode mostrar a sua autoridade que você tem sobre o produto ou serviço que você está vendendo. Então, na verdade, 3, desculpa. E isso que vai se transformar. Não ache que a loja vai encher do dia para a noite quando acabar o Covid. Mas do dia para a noite as pessoas vão sim precisar mais ainda de você e mais do que nunca para poder tirar esse ruído de informações. Né? O professor B falou muito bem no início, a gente vê o mesmo produto, a gente entra em 10, 15 páginas de sites bem avaliados, com pessoas dando depoimentos, mas quem tem a propriedade que você tem para saber o que esse cliente precisa? Quem sabe o histórico que esse cliente teve, os problemas financeiros que ele teve, como é a casa dele, quais são as necessidades reais dele? Não tem nada mais fantástico para um comprador do que você virar e falar assim, olha, essa geladeira, voltando no início lá, que você falou que você queria, que é 2.000, essas vezes não é a que você precisa. Pega essa de 1.200, leva para no micro-ondas, isso que vai fazer a sua esposa feliz, isso que vai fazer a sua família feliz. E isso aí pode passar 10 anos, 20, 30, 50 anos, isso vai continuar sendo fundamental no mercado. Então, vai existir uma transformação, mas cada vez mais você vai ser responsável pela mudança e pela venda. Legal. Professor B, como que é essa pós-crise na sua visão?
Bom, acredito que o que vai acontecer quando a gente passar, né, por essa, e vai passar, mas eu acho que a gente pode só supor, né, já existem alguns estudos aí falando que por 2 anos a economia vai estar totalmente afetada, né, e de que inclusive se não desenvolvermos uma vacina, vamos ficar em períodos de isolamento, períodos de abertura, tudo isso vai representar um impacto muito grande em várias esferas, tanto de comportamento, como a Dani falou, né, como de economia, sem dúvidas, né, como foi pontuado aqui, a pessoa até tem o dinheiro, mas ela não sabe se ela pode gastar. Mas acredito que uma variável que a gente tem que considerar, que no meu ponto de vista, ela é negativa para o que a gente está falando aqui hoje, é que a experiência do usuário, a maturidade de usuário, entender que comprar na internet é seguro, entender que comprar na internet é prático, porque muitas pessoas, principalmente entre o público da terceira idade, eles têm essa percepção de que a internet não é seguro, não sabe usar, eles estão aprendendo a fazer isso nesse período de isolamento. E talvez, quando acabar, eles vão falar, peraí, será que eu não vou continuar comprando online, né? A gente só pode especular. E é claro que o vendedor vai ter que cada vez mais fazer o trabalho dele, fazer isso que a gente está falando de relação, de relacionamento, muito bem, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Um mercado aqui da cidade, uma cidade pequena aqui de Minas Gerais, é uma rede pequena de supermercados, criou um e-commerce totalmente às pressas, né? É um negócio, assim, eu diria até praticamente amador mesmo, um sisteminha de e-commerce ali, mas para poder entregar as compras. Eu fiz a compra lá uma vez, chegou, né? Algumas coisas não vieram, outras vieram, tá, mas eu pensei, cara, nunca mais vou no supermercado, entendeu? Mas por quê? Porque ir ao supermercado, pelo menos para mim, é uma experiência péssima, né? Eu vou com 2 crianças, ficam chorando, entendeu? Mas mais do que isso, tem que ficar andando, né? E cansa, e não sei o que. Então, sempre que eu posso, num horário totalmente alternativo, 3 horas da manhã, fazer a minha compra, eu vou receber no outro dia, né? Então, o que eu penso, voltando, né, que pode ser um ponto negativo, é isso, as pessoas perceberem que o e-commerce tem muitos pontos positivos. Como o Thiago falou, são coisas diferentes, né? E talvez não seja questão de competir, mas eu acredito que deve levar em consideração esse aspecto de que pessoas que não compravam no e-commerce, seja pelo motivo que for, elas estão comprando agora, ou vão comprar durante essa crise ainda. Como vai ficar depois? Então, eu acredito que esse é o papel que, por exemplo, fazendo uma analogia, e as academias também estão passando. Academias estão fechadas em muitas cidades. E o cara descobriu que dá para fazer exercício em casa no espaço de 1 metro quadrado, entrar em forma, né? E aí, quando abrir, como que essas academias vão retomar o cliente? É óbvio que a experiência de você estar na academia, seja como professor, seja numa aula em grupo, ela é totalmente diferente de treinar sozinho, né? Então, mais uma vez, o foco tem que ser na experiência, né? Tem que ser em tratar esse cliente muito bem e que ele se sinta bem, até não se importe em pagar mais caro, porque, obviamente, se ele fizer uma pesquisa muito boa na internet, principalmente do pequeno empreendedor e pequeno lojista, não tem como competir com as grandes do varejo que vendem online, então o foco tem que ser na experiência. A gente tem que ser bom o suficiente enquanto vendedores para fazer a pessoa pagar mais, né? Mas tudo por causa da experiência. A Dani comentou sobre Kotler aí no começo, né? E eu vou parafrasear ele aqui, que ele fala uma frase que eu gosto muito, que eu falo para os meus alunos: quando você cria um caso de amor com o seu cliente, ele próprio vai fazer a sua publicidade. Você não precisa investir nisso, porque a recomendação dele para o próximo vai ser feita de maneira totalmente orgânica, totalmente natural. Mas isso não acontece do dia para a noite. Precisa criar literalmente um relacionamento, é um caso de amor. E se você conseguir fazer isso, tem certeza que as coisas vão ser legais para você, para o cliente, para a loja, para todo mundo. Ok. Nós temos mais 2 perguntas. Infelizmente, o tempo está acabando. Tem um monte de pergunta legal, mas tem uma aqui que é específica para o professor Bey, que eu gostaria de colocar também, que eu achei bem interessante. A Bruna Nunes, professor, fala o seguinte: até que ponto usar memes para engajar consumidores nas redes sociais é válido? E quando dá errado, como algumas empresas que fizeram memes com Covid-19? Qual é o caminho para a empresa lidar com essa situação? Devo usar? Não devo usar?
E aí essa linha muito, muito tênue, né? Usar um meme do Covid, e se isso der errado, como que eu faço com isso? Olha, Bruno, pergunta muito boa, né? Eu, particularmente, sou entusiasta da comunicação pelo humor, pelo uso de memes, mas tudo vai de conhecer o público, né? Um dos memes sobre o Covid que está rolando aí é o daquele pessoal do Senegal, se não me engano, fazendo um funeral dançando, né? Que é um vídeo antigo, já que o pessoal resgatou aquilo e colocou uma música em cima, ficou muito engraçado. Poxa, é engraçado, é legal, é bacana, mas imagina alguém que uma fatalidade, aí, infelizmente, perder um familiar por causa do vírus. Você vai simplesmente destruir a sua reputação frente àquele usuário. E isso pode impactar de uma maneira muito negativa, né? Eu acho que temas delicados devem ser muito ponderados, né? Se o seu público é jovem, é extrovertido, né? Está antenado no que está acontecendo nesse mundo do humor, dos memes, legal. Se você conhece bem, sabe onde você está pisando, vai fundo. Se você tem um público que é um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, eu não arriscaria, porque algumas pessoas nem vão entender o que você está falando. Elas não estão tão antenadas, né, no que está acontecendo. E 2, pode soar como algo de mau gosto e pode causar um efeito reverso. Você queria gerar engajamento e você acabou ganhando raiva, ódio, tristeza daquela pessoa, né? E um outro ponto que a gente deve levar em consideração é que isso pode respingar na reputação da marca, né? Falando mais uma vez, eu bato muito nessa tecla, mas a gente tem exemplos aí, por exemplo, de algumas células independentes que agem e trazem resultados muito bons. O Magazine Luiza, um tempo, fez algo desse tipo. Uma loja específica do Magazine Luiza fez lives e começou a fazer comunicação utilizando memes, etc., né? E teve um resultado bem legal, mas não foi uma comunicação institucional, não foi uma comunicação que veio do marketing da empresa, mas deu resultado. Por quê? Porque essa loja específica conhecia o público daquela loja, então conseguiu construir uma ponte entre a comunicação bem-humorada. Eu acho que esse é um ponto uma pergunta muito relevante, mas que não existe uma resposta de deve ou não deve usar. Eu acho que é questão de feeling, de tato mesmo, de entender se o seu consumidor vai entender aquilo e como ele vai entender aquilo. Ok. Bom, pessoal, nós temos que encerrar, mas eu tenho uma pergunta final, porque eu queria ouvir os três. E essa pergunta, na verdade, é uma provocação e, ao mesmo tempo, uma preocupação com esse vendedor que, na verdade, está há 10, 15, 20 anos já trabalhando nesse varejo, que, de repente, ele está se vendo muito forçado. Alguns, claro, que com facilidade, né, que migraram para esse mundo digital, e outros estão tendo muita dificuldade. E aí vem essa tecnologia toda. E aí eu quero utilizar uma frase do Jefferson, que é o diretor de TI da Móveis Simonetti, que é um grande parceiro, um grande cliente nosso também, que ele diz o seguinte: tecnologia só faz sentido se existir um propósito. E eu gosto muito disso. A tecnologia ela não existe por existir, para substituir, para criar bots. Ela, na verdade, existe o propósito de melhorar a vida da gente, né? E aí a pergunta que fica, e aí o conselho que eu quero que vocês deixem para os nossos internautas aqui é: como usar essa tecnologia? Se eu sou resistente ou se eu ainda tenho dificuldades com isso, qual tipo de preocupação eu tenho que ter? Porque nós não podemos simplesmente, a partir de agora, dividir o mundo entre os que são digitais e os que são físicos e descartar esses que são físicos. Eles têm conhecimento, eles têm história dessa empresa, eles têm valores dessas empresas, mas podem ter dificuldades nesse momento. Então, como trazer esse público do físico para o digital sem grande trauma, usando uma tecnologia que tem o propósito de melhorar a vida das pessoas? Podemos começar pela Dani? Pode sim, Wagner. Eu acho que você, vendedor de varejo, você, gerente de varejo, acho que a pergunta é direcionada para ele, certo, Wagner? Certo. Olha para a tua loja e imagina que essa loja é tua, é sua empresa. Tem a dor de dono da tua loja. Pensa o que você faria para atrair o seu consumidor neste momento. Pensa nas estratégias da diretriz, da matriz, do teu regional, da diretriz lá do marketing, das pessoas que estão te conduzindo.
pensa no propósito de sobrevivência da empresa. Haja como se você fosse o dono. Tenha a dor do dono. Esse é o princípio número 1. É sentir na pele. A partir daí, desenhe estratégias digitais. Não no sentido de você ser um influencer super mega famoso. Isso pode ser consequência da sua fama. Mas sim, você fale a língua do seu público, da sua cidade. Faça um vídeo, chame seu colega, usa a máscara ali, mantenha 1 metro de distância, siga os princípios ali da segurança da sua saúde, mas faça, erre até você acertar e que você tenha orgulho do que você fez. Mas faça pensando que essa empresa, aquela sua loja na sua cidade é sua. Tenha ideias, esteja muito, muito criativo. E eu tenho certeza que juntos a gente vai vencer tudo isso. Isso vai passar. E a gente vai ser ótimos digital influencers e vamos passar por essa, sem acabar com o nosso ponto físico. Coragem, gente. Criatividade e vamos com tudo. Legal, Dani. Obrigado. Vamos lá, Thiago. Como usar a tecnologia para não segregar os físicos do digital? Você que não está acostumado a usar ferramentas digitais, eu quero te contar uma coisa. Cerca de 60% a 70% do que a gente usa fica no máximo 2 anos. Então, a sua distância para mim, para a Dani, para o Luiz, para o Wagner, não é tão grande assim. O que você vai fazer é entender qual ferramenta você sente que é mais confortável você utilizar, a ferramenta que funciona para você ter mais resultados e a ferramenta que você tem mais habilidade. E a única forma de você fazer isso é encarar que essa situação ela mudou muito, de fato, mas você cada vez mais é fundamental. Então, experimente. Pega essas ferramentas que a gente citou aqui no webinar, faça o curso do vendedor físico para o digital, experimente formatos e entenda aquele formato e aquelas ferramentas que você se sente mais à vontade. Algumas pessoas gostam mais de Instagram, outras pessoas usam mais o Facebook, outras pessoas usam mais o WhatsApp, não tem problema, cara. Você vai focar naquilo que vai te ajudar a potencializar suas vendas. Para um garoto que mexe com o Facebook e com o Instagram, marketing digital é um foguete, em que ele dispara nesse foguete e sobe e depois cai do outro lado. Você não, cara, você é experiente. Você é um cara que vai pilotar o avião e levar a gente para o outro lado do sucesso. Então, fica com isso na mente. Vendas é sempre vendas. E você já tem o mais difícil, que é ser vendedor. Então, reforça isso e experimenta as ferramentas digitais, que você vai chegar lá. Que show, que show. Obrigado, professor. Bey, por favor. Como trabalhar esse conceito? Eu acredito que o segredo da evolução, né, não é o mais forte, é quem se adapta, né? Até se a gente pegar o nosso processo evolutivo aí, mostra isso. Então, assim, não tem muito como escapar, né? Sendo um pouco dramático aqui, mais alarmista que meus amigos aqui, meus companheiros de live, né? Eu acredito que o Thiago pontuou, está corretíssimo. Entender de vendas é o mais importante, é o carro-chefe, mas se adaptar às tecnologias é fundamental. Tá? Pensem aí como um exemplo o datilógrafo que não aprendeu a usar computador. Ele podia ser o melhor datilógrafo do mundo. Em poucos anos ele ficou sem emprego, isso é um fato. Tá? Assim como assessorista, enfim, assim como diversas outras profissões aí, né? Então, eu acredito que tem que ser levado em consideração que são ossos do ofício. Você precisa aprender a se adaptar, né? Eu, enquanto professor, também estou com um público jovem dentro da sala de aula. Eu preciso entender de coisas que eu não gostaria também, tipo TikTok, né? Meus alunos só usam esse negócio, né? Para mim não faz o menor sentido, né? Mas eu preciso aprender como funciona, né? Saber o que são os desafios, o que está acontecendo, né? Por mais que isso não faça parte do meu dia a dia, né? Então, acho que é isso, o Thiago pontou muito bem, você não precisa saber fazer tudo, nem estar em todas as plataformas, mas você precisa eleger uma ou duas ali e começar a desbravá-la o quanto antes, né? Porque isso vai ser uma vantagem competitiva, vai ser uma vantagem estratégica para você. Por enquanto é vantagem,
daqui a pouco vai ser um pré-requisito para você poder estar no mercado ainda, né? Então, quanto antes você conseguir fazer essa migração, literalmente, do tradicional, né, para o digital, melhor para a sua carreira, né, melhor para o seu desenvolvimento enquanto profissional e tantas outras coisas, né? A Dani falou isso muito bem, a gente vai passar por isso juntos, mas é preciso estar municiado, é preciso utilizar aí as armas corretas para a gente ganhar essa batalha. Legal, muito obrigado. A gente está chegando ao fim, mas tem um comentário aqui que eu acho que é fundamental para a gente que gosta de educação, de compartilhar conhecimento, né? O Raul Alves, falando dessa questão de aprendizado, ele diz o seguinte: tenho pessoas que conhecem muito de Facebook, de Insta, e com eles tiro minhas dúvidas. Assim vou me adaptando. Eu acho que esse é a grande jogada, a gente ir se adaptando, e a gente tem gente do lado da gente que quer dividir conhecimento, que quer nos ajudar, que quer partilhar o que sabe. Então, esse é o grande conceito. O Thiago caiu mais uma vez aí, faz parte, Thiago. Sem problemas. O que eu quero então, gente, é mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. Gostaria de ler todas as perguntas que estão aqui, isso não é possível, mas eu quero dar a palavra mais uma vez para a despedida já dos nossos convidados e agradecer muito mesmo a qualidade do que nós fizemos aqui. Eu tenho certeza que impactou a vida de muita gente e esse é o nosso propósito, né? A FGW tem que impactar a vida das pessoas que estão militando nesse varejo, que estão buscando o seu espaço, e nós estamos aqui para ajudar nisso. Então, com as suas despedidas, e já fica o meu agradecimento aos nossos participantes aí. Dani, suas despedidas, por favor. Boa noite, então, a todos. Muito obrigada aí pela participação. Não vamos nos abalar, a gente tem conhecimento, a gente lutou muito para chegar nesse momento e não passar por uma etapa tão fácil. O celular está na palma da nossa mão. Por que a gente não pode superar a era digital, gente? Todo mundo vai. Isso aqui é delícia. Aprender a aprender é uma etapa maravilhosa. Vamos parar de sofrer. Aprender tem que ser gostoso. Pega teu sobrinho, teu filho, teu vendedor aí, alguém que tenha mais facilidade, como o Raul disse. Bora fazer a coisa acontecer de forma gostosa e viver esse mundo digital de uma maneira prazerosa. Porque para que sofrer, gente? Vamos curtir esse momento para passar logo e a gente voltar aí melhor do que antes. Boa noite e fiquem com Deus. Obrigado, Dani. Vamos lá, Thiago. Agora não vai pular, tá? Tô segurando na mão aqui o celular. Desculpas aí, pessoal. Sem problemas. Galera, o grande recado é o seguinte. Ferramentas, elas vão e vêm. Eu costumo dizer que a gente trabalha aí, né, professor Luiz, num mercado que há 10, 12, 15 anos, 20 anos, é uma grande novidade. E eu vi a era do Orkut, eu vi a era do Twitter, eu vi a era do Face, eu vi a era do Instagram, estou vivendo na era do TikTok. Não fique assustado, as coisas vão mudar, elas vão mudar sempre, e você já tem o conhecimento mais fundamental de todos, que é saber se relacionar, saber colher os benefícios para o teu cliente. Então, as ferramentas são só o veículo para chegar lá, cara. E se precisar organizar os conhecimentos, aproveita o curso, que vai ser fundamental aí. O professor Luiz, ele vai amarrar aí, junto com o pessoal da FGW, todo o caminho, essa trilha de sucesso para você importar esses passos para poder se digitalizar mais rápido. Então, para quem precisa também de um suporte, fica aí o grande recado de aproveitar esse conteúdo, que vai ser fundamental aí para você acelerar o seu crescimento. Ok, obrigado. Professor Luiz? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas. É um prazer a gente estar aqui, ver tanta gente que está buscando, né, aprender mais, compartilhar mais com a gente. Agradecer aí, professor Wagner, Dani, Thiago, né, e como recado final, eu acredito que, para finalizar, vocês devem entender que e-commerce nenhum tem brilho nos olhos, né? Pode oferecer experiência de usuário
ou User Experience, se você quiser falar um nome bonito, né? Então, eu trabalho com tecnologia, mas eu não estou colocando uma corda no meu pescoço quando eu falo que o atendimento pessoal, o calor humano, ele não vai ser substituído. Eu não falo nunca porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Mas pelos próximos anos está muito claro isso, de que esse atendimento é fundamental. Estamos num período de isolamento, algumas lojas estão fechadas, ou abrem alguns dias, fecham outros, mas isso vai passar, como a Dani falou. E quando isso passar, né, as pessoas, elas precisam, nós brasileiros percebemos durante essa pandemia o quanto calor humano faz falta, né? Quanto ficar confinado, não poder encostar nas pessoas é muito ruim, né? Então utilize isso, né? Utilize todo o seu conhecimento de vendas, esteja sim nas plataformas digitais, mas não perca a sua humanidade, né? Seja o canal que for, quando você consegue realmente criar essa relação, esse vínculo com o seu vendedor, mais uma vez, é um caso de amor e ele vai criar um relacionamento tão grande que ele vai falar bem da sua empresa, ele vai falar bem de você e assim todo mundo cresce junto, né? Então façam as coisas com coração, né? Façam com brilho nos olhos, façam com paixão, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer e vão dar certo. Então boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela presença, eu espero que vocês participem do nosso curso, a gente está preparando material com muito carinho, vamos ter discussões muito interessantes. Indique isso também, né, para quem você achar que possa ser relevante, né, que possa ser uma formação que vai agregar algo. E lembrando que essa iniciativa fantástica aí de você comprar um, né, pode doar o outro, né, com certeza vai ajudar muita gente aí. Então, estou muito feliz de participar dessa iniciativa, né, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir bastante aí para o mercado de uma maneira geral. Obrigado e boa noite a todos. Bom, pessoal, muito, muito obrigado. Eu sei que a gente extrapolou um pouquinho o tempo, eu sempre tento encerrar no tempo certo, mas o papo estava muito gostoso. Obrigado, Dani, pela sua participação, pela sua simpatia com a gente. Obrigado, professor Luiz Bey, que tem encantado cada vez mais, toda vez que a gente vai falar sobre esse tema, a sua participação tem sempre muito rica. Obrigado, Tiago, que tem dividido dia a dia com a gente todo esse mercado digital, com as nossas dificuldades e as nossas felicidades aí em relação a esse mercado. Obrigado a todos vocês, e isso é FGW, é prática, é vivência, é história aplicada no dia a dia. Obrigado a todos vocês, boa noite e até a próxima.